Boa noite, pessoal. Mais uma live hoje com o Dr. Flávio Mariante. Vamos esperar a galera aí entrando aí. Enquanto isso, você que vai entrando, vai no aviãozinho aqui embaixo, ó, e já manda pra galera poder ir acompanhando a live. Já tô fazendo isso agora. Quem vai entrando já vai dando um sinal aí, um okzinho para ver se tá tudo bom. A imagem, o áudio. E vamos embora. O Dr. Flávio já entrou aí, vamos adicionar ele aqui. Fala, meu velho. E aí, Diogo, como é que estamos? Me escuta bem? Tudo certo, brother. Melhor impossível. Pô, show de bola. Só a latinha que não me ajuda muito, mas faz Não, mas parte. isso aí é engenharia celestial, isso aí não adianta mais. Tamo junto, né? Nem te preocupa. Ô, Flavinho, vamos esperar a galera entrando aí. Tranquilo. Já mandei para alguns contatos aqui. Uhum. Enquanto isso, a gente vai se ajeitando aí, um bom vinho. Não sei se está no vinho aí, tá no... Não, ainda não vou deixar para depois, né? Porque senão dá para falar muita bobagem, né, cara? Vou deixar assim. Tá certo. Depois vai rolar uma taça ou duas. Olha aí. Mas é o mesmo vinho que o Max toma ou não? Não, o dele é muito caro, né? Aí não dá. Uau, Vamos ver. o homem se puxa, o Mas homem se puxa. ele é o meu consultor. Ele é meu consultor para assuntos de enologia, né? Então, é com ele que eu pego as dicas, só que dentro das dicas que ele me dá, eu pego mais barato, assim, né? Dentro das minhas Ah, condições, mas tá tudo certo. Mas ele é bom nesse negócio, ele entende. faz um ranking dos mais em contas e vai embora. Quatro e pego o melhor e já é. É isso aí. Show de bola. Flavinho, eu tô vendo que entrou um pessoalzinho aqui que eu não conheço, então eu vou me apresentar. Meu nome é Diogo Linhares, né? Sou graduado em Educação Física pela UBRA, Gravataí. E não tive a oportunidade de ter aula contigo, né, Flávio? Mas tu foi um dos meus... Foi a minha banca no meu TCC, É né? verdade. E muitos colegas já me comentaram das tuas aulas, enfim. E até pelo próprio Instagram eu vejo que a galera gosta bastante de ti, né? Isso aí não é à toa. Eu sempre falo que ninguém gosta de outra pessoa de graça. Ah, vou escolher e vou gostar dele porque tu tem qualidade enfim, no teu trabalho, tanto pessoal, enfim. E eu já venho fazendo essas lives há algum tempo, né? Umas mais técnicas, outras com mais resenha, mas enfim. Vamos lá. Flavinho, te apresenta pra galera aí, pra quem não te conhece, que eu acho que é impossível alguém não te conhecer, mas... Não, acho que tem várias pessoas que não me conhecem. Bom, então tá, meu nome é Flávio Mariante, sou hoje professor da Universidade Luterana do Brasil, né, da UBRA, já faz aí uns 5 anos, mas tem uma trajetória na educação física de 20 anos, mais ou menos, que eu estou nessa. E dentro do esporte, aí, quase 30 anos, né? Eu estou com 39, posso dizer que eu comecei com o esporte aí, há uns 30 anos eu já pratico alguma coisa, já tive vivência em alguma coisa. E acabei, por essa vivência, entrando na universidade, né? Eu me formei, entrei e fiz faculdade na Universidade Federal. E acabei depois também, por uma série de coisas que a gente pode conversar depois, procurando uma pós-graduação. Então, eu fiz um curso de mestrado, depois que eu me formei, e aí fiz depois o doutorado, então, no ano de 2012 até o ano de 2016, que foi o ano que eu entrei na UBRA, né? Eu entrei na UBRA aí no final do meu doutorado, e estou aí até hoje, né? Mas, paralelamente a isso, toda essa formação que eu estou falando,
eu tive também outras vivências dentro da educação física que a gente pode conversar aí durante a live. Mas basicamente é isso, né? Eu sou professor universitário, muito gosto, e fiz uma formação acadêmica aí concomitante ao meu trabalho como professor de educação física, que englobou aí o mestrado, o doutorado, e tenho também outros projetos aí na área acadêmica, que a gente pode falar depois, a gente até já conversou disso. E esses Sim. projetos, então, englobam também um pós-doutorado, agora que é meu próximo passo, né? Que já começou, inclusive, mas que ainda não tem nada oficial, mas já tem projeto, já está aprovado no comitê de ética. Então, são essas coisas aí, né, Diogo, que a gente pode ir conversando. Mas antes disso, eu queria te agradecer muito, cara, pelo convite e te agradecer também pela oportunidade que tu tens dado para os professores de educação física, né, cara, fazendo essas lives, falando sobre a área, falando sobre a formação profissional, trazendo, ora, alguns profissionais que atuam na educação física e outros professores universitários, né? Então, isso engrandece muito a área, e essa transformação na área, essa questão mais reflexiva, mais da conversa, é o que a gente quer ver, né? Então, na realidade, eu me lembro do teu TCC, onde eu fui banca, não fui teu professor, mas eu acho que isso engrandece muito, é muito positivo, no sentido de dar uma reflexão maior aí para os assuntos que permeiam a educação física, os esportes. Então, acho que tu tem um papel muito importante nisso. Então, te agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Pô, eu que E, agradeço por ter aceitado. e o dia de hoje, eu espero que seja bom aí para todo mundo, né? Para a gente falar de uma maneira Ah, mais descontraída aí sobre as coisas, né? A gente, às vezes, é tão acadêmico, e tem que ser tão acadêmico, mas que a gente possa relaxar e conversar um pouco sobre as coisas da vida e da área, é, né? Que a gente está. sim. Essa é a ideia, né, Flávio? Trazer essa galera aí, e porque muitas vezes a galera tem vontade de saber curiosidades sobre os professores, né? E às vezes em aula, na própria universidade, não consegue bater esse papo mais íntimo ou saber curiosidades, como é que foi a formação do professor, como é que ele... Ah, o professor é doutor, tá? Mas como é que ele chegou no doutorado, como é que foi essa trajetória dele, né? Será que foi fácil, ele foi de... né? Como é que foi isso? Então a galera sente Eu falta disso às vezes. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu vejo hoje nos alunos da educação física uma vontade muito grande, em alguns, de fazerem, né? Mestrado e doutorado e ser professor. Até porque existe, né? Até um status em volta disso. Mas o que a gente tem que perceber, e aí eu olhei as outras lives que tu fizeste, né? A gente tem que perceber que é um caminho difícil, né? E é um caminho que ele pressupõe muitas horas aí de estudo e de qualificação e até disposição mesmo, né, Diogo? A exposição lá que tu tivesse no teu TCC, que foi ali de 15 minutos, né? Depois uma banca é mais uns 20 minutos, aquela coisa toda. Seu início. E aí depois, então, vem todas as outras experiências que acabam te atingindo muito psicologicamente também. E eu acho que isso é importante para mostrar esse lado de uma experiência mais prática do que realmente é fazer um mestrado, fazer um doutorado, realmente o que é ser um professor, porque eu acho que, em princípio, é muita responsabilidade, mas é extremamente prazeroso. É uma coisa muito boa, excelente. Eu realizei dois sonhos na minha vida: ser doutor e ser professor universitário. Mas é importante dessas lives é mostrar esse processo, como essas coisas acontecem e como isso é difícil muitas vezes também. Não tem só esse lado mais glamuroso de um certo aspecto, mas que não tem nada de glamour, é simplesmente sentar e Sim. estudar e, e fazer as coisas, né? Que qualquer pessoa que se dispuser a isso consegue, sem problema nenhum. E ô Flávio, eu vi que tu mesmo citaste já, tu fez toda a tua trajetória acadêmica assim dentro da Universidade Federal, né? Da URGS. Exato. Esse teu pós-doutorado é lá também?
O meu pós-doutorado, na realidade, ele existe o projeto do pós-doutorado, mas ele não existe uma instituição ainda em que eu vá apresentar. Ah, Mas é o meu entendi. projeto, né? É onde eu vou Sim, tentar sim. fazer. Eu já conversei com alguns professores, um professor mais especificamente da URGS, mas por falta de tempo ele não se realizou. Mas existe o projeto, que é o que eu quero fazer, o meu pós-doutorado. Mas, assim, a minha graduação, mestrado, doutorado, foi toda dentro da Universidade Federal. Eu passei, bem dizer, 16 anos lá dentro. Olha, é uma vida inteira, né? É uma vida curta, mas é uma vida, né? É. E ô Flávio, e falando um pouco mais da tua trajetória assim profissional, tu começou, eu sei que tu é bastante tem bastante referência assim na área da luta, né, das lutas, enfim. E tu já praticava esse esporte antes de entrar para a universidade e só foi acompanhando? Tem algum esporte dentro das lutas? Porque as lutas elas se dividem, não sei se vários esportes, podemos falar assim, né? Mas várias Várias, modalidades, várias né? modalidades, né? O esporte lutas, mas em várias modalidades. Né? Tem uma Exato. que tu é mais faixa preta, mestre, enfim. Puder Não, na explicar um pouco pra realidade, gente aí como é que foi esse começo? o que aconteceu foi o seguinte, eu tive contato com as lutas a primeira vez, cara, eu tinha 8 anos de idade, que eu fiz karatê. Então, eu Olha, fiz dos 8 aos 10 aí, por isso que eu disse que eu tenho 30 anos de luta, né? Porque foi com 8 anos de idade que eu comecei lá no karatê. Mas fiz 2 anos, né? Depois, dos 8 anos aos 10. Depois minha vida tomou um outro rumo, que eu tive um contato muito grande com o basquete, cara. Eu joguei basquete no Grêmio Náutico União dos 11 aos 15 anos. Então foram 4 anos ali que eu participei da equipe. Disputei vários torneios de gaúcho e tinha um torneio no meio do ano também que era Amaro Júnior, que a gente disputava. sim. Então tive uma ligação e tenho e gosto muito do basquete até hoje. Depois eu comecei a praticar capoeira. E eu pratiquei capoeira aí dos meus 15 ou 16 anos até os 19, mais ou menos. Mas, cara, eu comecei o esporte dentro das lutas, que realmente até o meu grupo de capoeira, o mesmo do Cadinho, que tá por aí, acho que ele tá por aí, é o Oxóssi, e foi até cordel amarelo. E depois eu fui. Cara, daí eu conheci o boxe, cara. E o boxe me apaixonou. O boxe realmente foi a modalidade de esporte em que eu me interessei, inclusive, por ser professor. E aí, cara, concomitante a isso, eu entrei na faculdade. Eu antes tentei fazer uma faculdade de publicidade e propaganda, mas fiz 2, 3 semestres e não gostei do negócio. E axé, isso aí, Cadinho, exatamente. Somos da mesma história. Ele continuou, eu parei, mas enfim, isso aí. Mas gosto muito da capoeira, tenho muita admiração pela capoeira. E aí, cara, o boxe me levou a querer ser professor, cara. E aí isso me levou a procurar a faculdade de educação física. Então, dentro dessa tua pergunta, o boxe realmente foi a... Eu dei aula de boxe muitos anos em academias, e depois eu procurei, dentro da universidade, entender um pouco do boxe. Eu fiz o meu TCC, o meu mestrado sobre boxe. E depois aí de uma vivência de alguns anos no boxe, eu acabei entrando para o jiu-jitsu também. Eu sou faixa roxa de jiu-jitsu, né? Não estou praticando agora por causa da pandemia, mas gosto muito do jiu-jitsu. E então são essas as áreas. E fora isso, também treinei um pouco de Muay Thai, uns 2 anos, e um pouco de MMA, na época que o MMA explodiu, e acabei fazendo meu doutorado nisso também. Então essa é a minha vivência aí nas lutas aí de muito tempo, e acabou me levando aí até hoje, e entrei na UBRA exatamente para dar aula de lutas, que foi a cadeira de lutas, precisava de um professor, e eu acabei entrando numa vaga aí que tinha para a área de lutas. Então, dentro todas essas modalidades aí que eu falei para ti, o boxe, sem dúvida, foi a que mais me deu, mais me encantou e mais me apaixonou. E até hoje pratico, e então acho uma coisa muito legal, assim, gosto muito. E todo o meu pensamento dentro da educação física sempre foi voltado para o boxe. Hoje é mais para as lutas em geral, mas o boxe sempre foi o meu carro-chefe aí dentro dessas modalidades.
E até o que tu acompanha, assim, ô Flávio, né? Mesmo o UFC estando muito em alta, agora tem um, não sei se podemos chamar de concorrente do UFC, mas o Bellator, ou Bellator, como é que eles, não sei como é que é a pronúncia certa, Sim. que é onde gira, acho que economicamente a maior parte do dinheiro dentro das lutas é nesses dois eventos, né? Então não sei se tu Sim, acompanha ainda ou procura acompanhar o boxe também. acompanho muito, cara, acompanho muito. Eu digo que eu tenho a televisão a cabo aqui em casa, mas ela só serve porque eu tenho canal Combate, a Só o ESPN e Sport combate. TV para ver as lutas, né? Porque é o que eu vejo. Eu gosto de alguns outros esportes, basquete principalmente, mas eu acompanho muito. O MMA foi uma perspectiva mais contemporânea das lutas, apesar dele já existir há muito tempo. O MMA ele é um fenômeno que está aparecendo nos últimos anos. Ali por 2010, uns 10 anos atrás, teve uma efervescência maior. E até fiz meu doutorado exatamente em cima disso, desses assuntos ligados ao MMA. Mas o boxe ele continua sendo o que paga mais, o que dá mais, o que tem mais audiência, então acompanho, mas gosto muito do MMA também, gosto muito de outras lutas, mas sem dúvida, se fosse me perguntar hoje o que eu acompanho mais, o que eu tenho mais gosto assim por ver é o boxe, sem dúvida nenhuma. E não enjoo, né? Exatamente porque tem essa relação tão estrita aí com a modalidade de luta. Sim. Professor, para a gente continuar nesse bate-papo das lutas aí, tu me comentou que tu tinha um projeto de lutas nas escolas, isso? Que envolvia Exatamente. algumas universidades. Como é que é esse projeto Exatamente. aí? É, esse é o projeto de pós-doutorado, na realidade. Então, Sim. ele tem uma história muito grande dentro da minha percepção sobre como, e aí um outro assunto, né, como levar as lutas para dentro da educação física. O que foi uma coisa que sempre me incomodou um pouco era a maneira como as lutas eram dadas dentro do curso de educação física, da graduação de educação física. Isso mudou. Aliás, o ensino de todos os esportes mudou muito nos últimos anos. Mas quando eu fiz a graduação, a gente tinha uma disciplina de judô e uma disciplina de karatê. Então, dentro dessa perspectiva, tu fazia aquele semestre e tu não aprendia muita coisa, não levava muita coisa dali para a tua realidade, porque afinal de contas ninguém aprende nada em 4 meses, 5 meses de prática. Aí passou a se ensinar lutas de uma maneira mais ampla. E aí precisava de professores que tivessem uma vivência em mais de uma modalidade, exatamente como eu, né? Por causa de toda essa história aí que eu falei para ti. Ó, qual luta exige mais do atleta? Todas as lutas exigem muito do atleta, né? Então, dentro dessa perspectiva, tu acaba te acostumando com aquilo que tu pratica e quando tu vai praticar outra. Mas eu dei um exemplo aqui, por exemplo, só estou respondendo ele aqui, tá? Não estou te cortando aqui, Claro. que vocês fizeram uma Meu pergunta. pai, pode responder. É exatamente Meu, isso. Eu vou dar o pegando o exemplo gancho aqui da aí, capoeira. A capoeira exige esse que muito. fez a pergunta. Esse que fez a pergunta aí, Flávio, é meu pai, e cara, ele faz Muay Thai, né? Então ele Muay Thai pratica é Muay Thai ótimo. há uns anos já, se eu não me engano. Não sei se não vai fechar 5 anos já de prática. Um pouco ele responde É, aí. E ele é um cara legal. também que começou no Muay Thai e se apaixonou pela modalidade, né, cara? É um cara que até há Legal. pouco tempo atrás, antes da pandemia, lutava, né? Agora que a pandemia deu uma complicada também nos treinos, enfim. Mas ele É. tem essa curiosidade. Mas o Muay Thai, por exemplo, que ele pratica, puxa muito. Acho que depende muito do. Cada luta tem as suas especificidades, né? Então é difícil. Bom, mas continuando no assunto ali, depois eu respondo as perguntas, acho que fica mais fácil, né, Diogo? Pode ser, pode ser. Daí tu vai anotando aí, depois eu vou responder. Bom, dentro dessa perspectiva de um olhar mais plural para a construção da luta, passou a se chamar lutas e não mais judô ou karatê. Então se precisava de alguém que ensinasse de uma maneira mais global, mais ampla e passasse elementos de várias lutas no desenvolvimento de uma disciplina de lutas, por exemplo. E aí eu entrei na universidade exatamente dentro dessa perspectiva, o ensinar elementos das lutas de várias modalidades, o básico de várias modalidades, para que o professor de educação física tenha ferramentas para inserir na sua realidade profissional o ensino das lutas, porque antes ou tu era praticante ou tu não conseguia trabalhar com lutas,
né? Como outros esportes também dentro do curso. Mas, então, eu desenvolvi esse método, que não é meu, mas eu compilei de vários teóricos, e agora o projeto de pós-doutorado é ver como isso funciona na prática. Ou seja, eu colocar dentro da escola essa metodologia do ensino das lutas, não mais por modalidades, mas por elementos gerais das lutas, e ver como os professores que não têm formação em lutas conseguem trabalhar. Porque as lutas, elas são conteúdo dentro da educação física, né, Diogo? Elas têm que ser trabalhadas dentro da escola. E claro que isso vai servir para o bacharelado e vai servir também para a licenciatura, vai servir para a licenciatura e vai servir também para o bacharelado. Porque, por exemplo, em relação a treinamento funcional, a iniciação esportiva, tudo isso pode ser inserido esses elementos da luta. Então, na realidade, essa minha construção teórica de desenvolvimento de uma disciplina de lutas, em que eu apresentasse essas modalidades, esses elementos gerais, em detrimento de modalidades que as pessoas não conseguiam desenvolver, a não ser que elas tivessem uma vivência já de lutas, isso agora esse meu projeto, né, é na prática. Então, eu tenho uma parceria, né, eu como professor da UBRA, mas também tenho um grande Dionei, esse é o cara. Mas também tenho essa parceria com o Colégio de Aplicação da URGS e com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Então, são 3 professores. A ideia, a idealização do projeto, a idealização teórica é minha, mas a gente tem a aplicação disso dentro das escolas do município de Porto Alegre e nas escolas da URGS também. Então, isso é um projeto, na realidade, que ele vem na esteira desse processo reflexivo que eu fiz durante esses anos todos, do desenvolvimento da disciplina de lutas, e a mais é para eu ver que se aquilo que eu ensino na universidade é aplicável, né? Ou como isso se dá lá na realidade da luta. Porque uma coisa é eu ter isso como teoria, outra coisa é eu aplicar isso e ver se realmente aquelas pessoas que não têm prática em luta, a partir dessa metodologia que eu desenvolvi junto com esses professores, eu consigo aplicar as lutas aí na educação física, principalmente na educação física escolar, mas a gente poderia falar também enfim, do bacharelado e iniciação esportiva e treinamento funcional, né? Então é nesse sentido Flávio, esse projeto. tu já chegou a fazer algum tipo de visita nas escolas para ver se esse conteúdo é passado para os alunos? Porque geralmente, né, infelizmente, as lutas elas têm, acho que um certo preconceito, não sei se dos pais, enfim, até da própria diretoria, de quem é leigo no assunto, né? Então acaba não sendo conteúdo, vamos dizer assim, do ano escolar ali, independente da série que o aluno esteja. Então, tu chegou já aí na escola, chegou a te surpreender alguma escola, assim, lá tem projeto legal, ou a maioria que tu visitou não tem? Saiu um documento bem interessante do Ministério do Esporte, há uns anos atrás, exatamente pensando isso, né, Diogo? Porque é um conteúdo que deve ser trabalhado na educação física, ponto. Então, não tem muito o que fazer. Então, os professores devem trabalhar com lutas. O meu papel é encontrar ferramentas que possibilitem o professor trabalhar. Bom, nesse sentido, as lutas, saiu esse documento exatamente dizendo que precisaria de uma ferramenta. Acho que deu uma trancada ali no Flávio, vamos ver se ele volta aí. Voltou. Então, não, respondendo a tua pergunta objetivamente, não, esse conteúdo não é trabalhado. E nas visitas que eu fiz, 90% não era trabalhado. E quem é que trabalha com lutas na educação física? É quem tem formação. Ou seja, a pessoa que fez o curso de educação física, mas ela tem uma formação paralela, né, ou de judô, de muay thai, ou de karatê, e ela acaba dando esse conteúdo. Enfim, por já ter isso.
A gente não pode deixar que isso aconteça exatamente porque eu sempre digo, para a gente levantar a moral da educação física, a gente tem que, pelo menos, aplicar os conteúdos. Né? O professor de matemática não chega lá e diz assim, mínimo, não, né? trigonometria eu não dou, porque eu não sei. Equação de segundo grau eu não dou porque eu não tive. Não, não é isso, né? Tem que dar lá o conteúdo. Claro, né, Diogo, isso impacta muito no desenvolvimento motor das crianças, impacta muito nas questões de inclusão, impacta muito nas questões de sociabilidade, por quê? Porque eu acabo deixando de ter um conteúdo que é muito necessário e que, em termos de movimento, é muito diferente das outras modalidades, dos outros conteúdos, e isso acaba impactando, tanto no sentido de eu não me desenvolver motoramente. Por exemplo, quando eu dou aula de disciplina de lutas, meus alunos não conseguem dar um rolinho para frente. A maioria deles. Por que isso acontece? Por que nos esportes como futebol, vôlei e basquete, eles têm mais facilidade? Exatamente porque eles têm uma vivência anterior a isso. E quando chega na disciplina de lutas, aqueles movimentos são muito estranhos. Então, essa falta do conteúdo de lutas impacta socialmente. Porque eu não me desenvolvo de uma maneira ampla, que é o que se busca na educação física escolar. Então, a educação física escolar hoje, o que eu vejo é uma reprodução de esportes tradicionais, a gente chama do Quarteto Fantástico, né? O basquete, o vôlei, o futebol, basquete, o vôlei, o futebol e handebol, que são esportes que têm características muito parecidas, eles são coletivos, eles são com bola, e eu tenho em detrimento, então eu tenho uma especialização do esporte escolar em detrimento de outros conteúdos. E essa especialização se dá exatamente por uma falta de conhecimento do professor da educação física. E claro que trabalhar com lutas é muito difícil, porque como tu mostrou ali, tu falou agora, existe um preconceito. E esse preconceito se dá muito na medida em que eu acho que aquele aluno vai aprender algumas técnicas de contato e vai reproduzir essa técnica de contato fora daquele contexto e vai acabar se tornando um indivíduo violento. Mas isso é uma fala idiota, isso é uma fala de quem não conhece as coisas. De leigo. É extremamente superficial, exatamente. Mas o professor de educação física que chega na escola e não tem essa visão crítica, ele não vai conseguir combater isso. E ele vai acabar desenvolvendo os esportes que são mais tradicionais para não se incomodar. Então, isso é uma coisa muito grande, é um furo que a gente tem, uma lacuna que a gente tem dentro da educação física. E quando se trabalha... Sim. E quando se trabalha lutas, Flávio, na escola, geralmente é só uma pesquisa, né? Eu me lembro de na escola, faz uma pesquisa lá sobre... E já era, mas a prática mesmo não existe, né? Por causa dessas duas coisas. E essas duas coisas, tanto uma crítica e um preconceito da direção dos pais, enfim, quanto uma falta de habilidade de trabalhar. E isso tem muitas consequências, né? O problema é esse, tem muitas consequências. Eu acabo não desenvolvendo o repertório motor da maneira como eu tenho que desenvolver, e eu acabo fazendo com que as pessoas, inclusive, que não se encaixam nesses esportes mais tradicionais, elas acabam abandonando. Porque, na minha opinião, a educação física escolar, principalmente, ela tem como objetivo principal que as pessoas tenham continuidade no esporte. Ou seja, que eu continue praticando ao longo da minha vida. Agora, se eu só der esses 4 esportes, eu vou acabar fazendo com que o número de adesão seja muito menor. E aí a gente pode explicar, de repente, o sedentarismo adulto. Né? Eu, quando dava aula lá de introdução à educação física, que foi uma das disciplinas que eu dei na UBRA, eu falava muito disso. O quanto a educação física escolar impacta no sedentarismo. É uma coisa a se pensar. Não é uma resposta pronta, mas é uma coisa a se pensar.
Será que essa falta desse desenvolvimento de um repertório motor não dificulta com a adesão do esporte e do exercício? Isso é uma coisa a se pensar, uma reflexão que deve se fazer quando eu falo em educação física escolar e essa falta toda de repertório motor mesmo, de desenvolvimento Sim. de atividades que sejam mais propícias. Eu pego o meu caso como exemplo, Flávio, porque na minha época de escola a gente fazia teste, a escola lá tinha uma pista de concreto, né? Não era uma pista adequada, mas era uma pista até aceitável. E a gente fazia testes de salto na caixa de areia, fazia testes de corrida, né? E eu conversei com o professor Diego, até fiz uma live, a primeira live foi com ele, e ele falando, Diogo, Diogão, hoje em dia tá mais difícil, né? Porque essa geração do celular, que na minha época já tinha essa questão do celular, mas não era tão forte como hoje, né? Então, tem a questão de também tu não pode obrigar nada do aluno, né? Porque senão pega a diretoria, vem os pais pegar no teu pé, é muito complicado essa questão. Então a gente tem que Eu acho convencer o aluno. Graças a Deus, as minhas turmas, 90% participa, mas daí vai do jeito do professor também, né? Se pega um professor que não é muito. Faz, não quer, não faz. Aí eu vou complica. eu vou te dizer que eu concordo contigo nessa questão da tecnologia, da sociedade da tecnologia. Eu até fui visitar um estágio um tempo atrás, do ano passado, sei lá. E o recreio das crianças parecia o intervalo da faculdade. Não parecia um recreio. Todo mundo celular, tirando selfie e tal, aquelas crianças de 8 anos, 9 anos, 10 anos, sei lá, tirando selfie e tal. Enfim, claro que isso torna os indivíduos hipocinéticos, ou seja, com pouco movimento. Claro. Então é uma coisa que deve ser analisada, mas eu vou te dar um exemplo meu, que fiz educação física 20 anos atrás. O professor chegava, largava a bola, e ele não está nem aí se a pessoa fazia, se a pessoa não fazia. Então não é só isso. Eu acho que aí a gente tem dois problemas. Eu acho que tem uma análise estrutural que dificulta muito o desenvolvimento motor e cognitivo até das crianças sobre o aspecto de práticas, né? Ou seja, práticas amplas, mas eu tenho também uma preguiça do professor de educação física muito grande, que larga a bola ali e não está interessado no desenvolvimento dos conteúdos. E aí, quando substitui um professor de educação física por um professor de artes, de matemática, de não sei o que, os caras reclamam. Mas o professor de artes, de matemática, ele também sabe largar a bola ali. Então, ele não vai ser substituído, exatamente quando ele mostrar a importância da disciplina dele. E para ele mostrar a importância da disciplina dele, só tendo um conhecimento grande sobre aquilo que ele está aqui. Não é mais do que obrigação, né? Conhecer aquilo que tu está praticando. Mas essa questão da preguiça a gente vinha discutindo já com o Luciano. Ele entrou, acho que o ano passado, na obra para dar futsal. Ele até citou um exemplo de uma professora colega dele, que ele era professor da rede estadual também, ela dava aula numa escola particular, e na escola particular a aula era sensacional. E na rede estadual ela fazia o que tu acabou de mencionar, largava a bola. Né? Então a diferença de cobrança, porque ali ela já estava, querendo ou não, ela é concursada, enfim, já tem estabilidade, tem uma série de fatores, né? Mas essa preguiça acaba queimando o nome de bons profissionais, acaba queimando a área da educação física e fazendo que a nossa área tenha mais preconceito ainda. Exatamente, porque não trabalha aquilo que ela deve trabalhar. Exatamente. Claro, tem muitos colégios que são muito difíceis de trabalhar, enfim, existe uma realidade difícil, mas isso também é uma coisa que deve ser pensada dentro do desenvolvimento do conteúdo. Mas o que eu ressalto é a importância do conhecimento. Isso é uma coisa que eu tenho batido muito, e não adianta. Eu tenho que chegar lá com uma carga de conhecimento teórico grande para desenvolver os trabalhos. E isso é trabalhoso. Isso pressupõe um trabalho ali de sentar e de ler, que às vezes as pessoas não têm. Né? E eu, Flavinho, já que a gente tocou nesse assunto, queria saber de ti qual é a diferença da tua época de graduação em relação tanto a alunos como professores, né?
Na graduação lá, como é que era teus colegas e como é que tu vê hoje os alunos da graduação e como é que eram os professores da tua época e os teus colegas atualmente? Qual é a maior diferença, né? É, Que, sim, que tu pode citar eu pra gente? eu posso, claro, eu não fujo de pergunta, pode fazer, pode vir, que vier, eu respondo, não tem problema. Eu vou começar em relação aos alunos, cara. Os alunos, eu peguei uma época da educação física que é o começo do que explodiu hoje, do que é hoje o curso de educação física, que é o começo das academias e do mercado do fitness, né? Ou seja, Sim. eu tinha muitos alunos, muitos colegas que, enfim, faziam educação física por fazer musculação, por quererem ser professores de musculação, e isso acabava gerando um interesse muito grande sobre questões de fisiologia, de bioquímica e de treinamento, mas isso era menos do que é hoje, né? Eu tinha muito pessoal do esporte, ou seja, o cara que era atleta de voleibol, de basquetebol, enfim, ou que queria ser professor de escola também, por algum motivo ou outro. Então, eu acho que o mercado do fitness ele não era tão forte dentro da educação física. Hoje o que se vê, a realidade de hoje é é muito grande essa questão das academias, né? E me parece que a educação física ficou muito resumida. Então, a educação física, agora a gente falou tanto de licenciatura, mas falando um pouco do bacharelado, me parece que o bacharelado ficou muito ligado à questão das academias e principalmente ao treinamento de musculação, né? E o treinamento de musculação para hipertrofia. E eu acho que isso é uma perda que se tem dentro da curiosidade do aluno de educação física, porque já dei diversas disciplinas ali na UBRA e eu noto que quando a aula não é direcionada para esse assunto especificamente, me parece que eles têm uma certa... Mas, não todos, obviamente, mas eu estou falando de uma maneira geral. Tem uma um certo descomprometimento. Então, acho que é isso. Acho que a diferença do aluno é essa, né? Sobre ser interessado ou não interessado, não, cara. Né? A gente tem uma tendência de achar que na nossa época era melhor. Mas na minha época de universidade federal, muito poucos eram interessados também. E aqueles que eram interessados, realmente hoje, eu vejo que sobressaem dentro da área. Mas eu acho que era mais ou menos a mesma coisa. Assim, né? Claro que tinha muito mais a coisa dos alunos que eram interessados, eles tinham que acabar a aula, ir para a biblioteca, ficar estudando, porque não tinha esse negócio de... Tinha internet, mas não era como era hoje, né? Tu não tinha celular, essas coisas assim. O número de celular, artigos também publicados era menor, né? Enfim. E alguns artigos a gente tinha que ir na biblioteca também, folhear a revista lá e ver qual era o assunto que a gente estava interessado. Claro que tinha, né, o computador da biblioteca lá, mas enfim, era mais difícil. Hoje em dia tem muito mais à mão. Mas existem muitos alunos bons, tem muitos alunos interessados, mas existem muitos, uma porcentagem maior, que não está interessado, que quer fazer o curso só por fazer. Mas eu me lembro que isso havia também, não era tanta diferença assim. Talvez fosse, mas não era tanta diferença assim. E em relação aos professores, cara, tem uma diferença muito grande. Eu acho que a UBRA tem excelentes professores, né? Tu fizeste aqui algumas lives com dois professores excelentes, né? Professor Álvaro e professor Charles. O professor Charles, um amigo, e o professor Álvaro, não tive tanto contato, mas gosto muito dele também. Mas, cara, a Universidade Federal ela tem uma coisa que é diferente, que é a coisa do desinteresse de alguns professores por dar aula. Talvez por serem muito antigos já, e talvez por terem o emprego deles muito garantido, alguns deles existem excelentes, excepcionais, mas existem aqueles que são mais encostados também, né? E dentro da universidade privada, a gente tem professores muito bons, mas temos professores que se puxam também, né? Ou seja, que querem o melhor ali para o aluno e que são mais jovens do que os professores da Universidade Federal. E na sua maioria, pelo menos no meu tempo, os professores da Universidade Federal eram mais velhos e mais largados, um pouco no sentido de
fazer com que o cara procurasse e tal, e não desse muita bola. Mas isso não invalida o ensino na Universidade Federal, que é excelente. Porém, né, temos essa diferença muito grande entre o ensino, né? Acho que às vezes as pessoas ficam um pouco com o pé atrás com a universidade pública, mas a universidade privada, né? Mas a universidade pública ela tem muitas falhas também. Eu passei 16 anos dentro da universidade pública e há falhas bem graves. E isso também a gente tem que levar em consideração em relação a épocas. E claro, as épocas são diferentes, as pessoas são diferentes, mas essas mais ou menos são as que eu posso elencar assim, de cabeça, assim, já que perguntou nisso. E o Flávio, nesse tempo de Ubra, tem alguma história, não sei se tu chegou a acompanhar as outras lives, tu falou que já, que o professor Charles, o Auro, contou algumas histórias da Ubra, assim, que tu lembra que, pá, cara, essa aqui foi inacreditável. Alguma história de algum aluno, alguma situação que tu passou, assim, engraçada? Não, tem situações interessantes, cara. A história que o Charles contou sobre fazer prova errada aconteceu algumas vezes já. Até porque eu sou meio flexível em relação às presenças. Então, quando chegam as primeiras provas, eu digo, sejam bem-vindos aí sejam bem-vindos à disciplina e tal, e dou uma tirada de onda, né? Porque, enfim, isso acontece muito. Mas acho que a história que aconteceu comigo na Ubra, que foi a mais marcante, foi quando eu fui dar aula em Carazinho, que eu fui dar aula na Ubra de Carazinho, no meu segundo semestre da aula, na Ubra. Então, de segunda a quinta, eu dava aula entre Canoas e Guaíba. Na sexta-feira, eu pegava um ônibus e ia para Carazinho, são 500 quilômetros, eu acho. Chegava lá na sexta, dava aula, dava uma disciplina sexta de noite e uma sábado de manhã e voltava. E cara, eu cheguei lá e tinham demitido o professor preferido deles. E aí eu cheguei lá e tal, e foram me pegar na rodoviária ali e tal, e aí eu fiquei um semestre indo e vindo. Cara, e foi, assim, a maior rejeição que eu já sofri na minha vida, assim, né? As primeiras aulas, os caras me detestavam, assim, pô, professor novo, cara, eu tava no meu segundo semestre, e aí os caras lá, porque não sei o quê, porque esse professor e tal, não sei o quê. E aí, ao longo do tempo, eu fui dando aula, e eles foram me conhecendo, tá? E viram que eu tinha um comprometimento, e eles acabaram me aceitando bem até. Eu tive convite de voltar no outro semestre, mas foi uma pressão, cara. Foi um negócio muito, muito difícil assim, que aconteceu, mas que serviu muito de aprendizado, né, cara? Serviu muito de experiência e de aprendizado. E depois daquilo, é o que dizem, né? Depois que tu luta, tu enfrenta qualquer coisa. Aí eu digo, né? Depois que tu dá aula num ambiente tão hostil, o resto é tudo tranquilo, né? Então, eu acho que essa dentro da Ubra foi o que mais me marcou, assim. Agora, claro, né? Há muitas histórias de pessoal fazer prova errado, enfim, de entrar na sala, saber nem onde está, aquelas coisas, assim, existem. Mas eu acho que a história dentro da Ubra mais marcante foi essa rejeição que eu tive. E aí eu pegava o ônibus lá e ia meio, putz, era fogo, né? Mas daí chegou lá, foi melhorando depois. Eu trava no ônibus aqui já. Não, eu ia nervoso, voltava relaxado, né? Mas durou pouco. Depois o negócio começou a ficar mais tranquilo. Mas foi legal. Acho que como experiência, esse negócio de tu ir para o ambiente, substituir alguém que as pessoas gostam muito, é muito complicado. E acontece muito, né, na educação física, porque às vezes tu vai dar aula numa escola, os alunos adoram o professor, daí tu vai substituir o cara, enfim. Acho que isso é uma coisa legal. Acho que é uma coisa que ficou na minha vida, assim, um desafio que eu enfrentei, que eu acho que foi legal. E fora que era muito cansativo, né, cara? Eu viajava 500 quilômetros no dia. É longe, né? É longe, 4 horas e alguma coisa. Mas foi legal. Pô, foi legal pra caramba. Acho que aprendi muito e no fim deu tudo certo. Mas podia não ter dado, mas no fim deu tudo certo. Acho que isso aí foi a história mais marcante, assim, dentro da Ubra que eu tenho. E, professor, essa questão
de trabalhos mais científicos, né? Que a gente vê que na universidade ali tu tem o teu momento do TCC, né? Que é um trabalho, acho que é o trabalho mais difícil, assim, onde tu mais pesquisa, mais coleta informações, dados, enfim. O que tu acha desses trabalhos, como é que eu vou te dizer? Tem várias essas provas que botam perguntas estilo ENAD, ou o professor que, ó, esse semestre vai ter um trabalho tal, que é o trabalho do semestre para vocês apresentar. O que acontece, professor? Eu já acompanhei muitos, antes de apresentar meu TCC, a gente acompanhava muitas apresentações de TCC, né? Tanto para ver os colegas e para ganhar horas também, né? E tu via no TCC a galera de costas para a banca, lendo slide, os slides com texto, enfim, parece que nunca tinham sido informados como é que se faz um slide. Tu acha que falta essa questão de repente, ensinar o aluno, ó, como é que se faz um slide, o trabalho tem que ser assim, assim, assado? Apesar de explicar, né, algumas disciplinas já explicam isso, mas de bater mais nessa tecla para não ficar algo tão varziano assim. Isso aí eu acho que é um problema, Diogo. Em muitas universidades, inclusive na URGS, era um problema isso também. A gente tem que pensar um pouquinho mais globalmente em relação a essa tua pergunta. O que é fazer um curso de graduação? Fazer um curso de graduação é enxergar um fenômeno, no caso da gente, da educação física, o esporte, o exercício, de uma maneira científica. É isso que é fazer um curso de graduação. E isso, o conhecimento tem várias funções, ele te melhora, ele dá uma visão mais ampla do mundo, ele te prepara para o mercado de trabalho, mas é basicamente eu entender um fenômeno qualquer, no caso da educação física, o esporte, o lazer, enfim, de uma forma mais científica. E eu fui me dando conta que isso teria que entrar nas disciplinas. Exatamente por causa disso, porque chega no TCC, talvez seja a única experiência que os caras tenham de pesquisa na vida deles. Só que isso é um processo, e como eu falei para ti no começo, fazer um mestrado, fazer um doutorado, demora muitos anos, é um processo muito longo, esse caminho da ciência. Tu virar um pesquisador. Então, eu acredito que dentro das disciplinas há uma necessidade muito grande, pelo menos como eu vejo as minhas disciplinas, há uma necessidade muito grande de inserir a pesquisa, de inserir a apresentação de trabalhos, de inserir lógicas científicas, né? E até uma visão científica, um debate maior, fazer com que as pessoas se exponham. A exposição é uma coisa, é uma característica do mundo científico, né? Olha aqui o que eu estou fazendo. Nada estou fazendo mais do que me expondo totalmente. E isso não é um ambiente científico, mas eu estou representando um cientista, um pesquisador, um professor. E isso não é uma coisa tranquila, sabe, Diogo? Isso é uma coisa que necessita de um processo. Então, eu acho que dentro das disciplinas, eu, pelo menos, da maneira como eu vejo, cada um trabalha da maneira, né? Como eu disse, a UBRA tem excelentes professores e todos sabem desenvolver os seus trabalhos. Mas, pelo menos, a maneira como eu vejo a educação física e esse universo tem que ser inserido mais dentro das disciplinas, isso. E é o que eu tenho tentado fazer e sei que outros professores têm também. Mas tem uma outra questão, um detalhe. O engajamento dos alunos, né? Então, é o que eu digo. Não, se eu te dou um texto para ler e tu não lê, o problema é teu, o problema não é meu. Entendeu? Eu estou tentando te formar, eu não estou dando aquele texto como se fosse um obstáculo que tu tem que saltar para chegar na linha final. Não, é alguma coisa que vai te preparar para ser um bom profissional. Então, se eu dou um texto e ninguém lê o texto, eu não sou professor de criança, eu sou professor de adulto. Então, paciência. Tudo bem? Mas eu estou elaborando aquilo com um sentido, e o sentido é exatamente que eu aumente o meu repertório intelectual e científico e veja o mundo de uma maneira mais interessante, né? Então, porque o mercado ele acaba selecionando, né, Flávio? Exatamente. O mercado depois ele acaba selecionando quem é e quem não é. Eu sempre digo, a gente como é que é? O Álvaro falou um negócio interessante, né? O diabo não é o diabo porque ele é o diabo é o diabo porque ele é velho. E é exatamente isso, quando a gente vai passando o tempo, a gente vê quem se deu bem, ou que quem pelo menos tem uma imagem construída dentro da área, são aquelas pessoas que se esforçavam mais.
E aí um professor meu me disse uma coisa uma vez bem interessante. Os melhores não são os que têm os melhores professores. Os melhores são os que leem mais. E é isso. Sim. Eu acho que é isso, cara. A gente faz um intermédio, a gente faz uma relação entre o mundo científico, acadêmico e o aluno. É uma intermediação. Agora, na outra ponta, aproveitar isso ou não, me parece que é uma escolha. E dentro disso, cada um escolhe como quer viver. E não vou ser eu que vou escolher como uma pessoa quer se desenvolver profissionalmente. A pessoa é que tem que fazer daquilo o seu caminho, né? Eu só dou ferramentas e a pessoa escolhe se quer ou não se desenvolver a partir daqueles pressupostos que eu der para ela. Show de bola. Flávio, eu tenho mais uma questão, mas eu vou botar junto aqui no ping-pong, que eu vou fazer contigo, onde eu falo uma frase aí, uma pergunta, e aí tu responde ou com uma palavra ou com uma frase curtinha aí. Eu acho que tinha algumas perguntas ali do chat, eu não sei se tu conseguiu. Tinha uma, eu anotei uma ali que faltou do jiu-jitsu. Vamos aqui. Como tu enxerga o jiu-jitsu e a filosofia que a arte passa? O jiu-jitsu sofreu uma transformação muito grande, né? O jiu-jitsu era uma arte que foi muito mal vista ali pelo final dos anos 90, começo dos anos 2000, exatamente pela questão dos pit boys, né? Então, aqueles caras que saíam para brigar e tal, aquela coisa toda. Bom, isso foi uma época dentro do jiu-jitsu. Hoje, eu acho que o jiu-jitsu é completamente diferente, né? Eu tenho muitas experiências e as pessoas que eu conheci na luta, que são mais gentis e respeitosas, é o pessoal do jiu-jitsu, né? Claro, talvez porque eu convivo muito mais do que as outras. As lutas, em geral, as pessoas são mais educadas, porque existe uma ética de comportamento ali dentro que tem que ser respeitada. E o jiu-jitsu me mostrou muito isso, cara. O jiu-jitsu, eu acho que caiu muito essa questão da violência, enfim, e entrou muito a parte pedagógica, né? Das pessoas quererem desestressar, o aspecto psicológico, de eu querer me desenvolver como um ser social, né? Entender a ética das relações dentro do jiu-jitsu. Claro, há as exceções, e isso não pode ser desprezado, né? Mas eu acho que a prática hoje, de uma maneira geral, ela é muito positiva. Assim, eu aconselho muito que as pessoas experimentem o jiu-jitsu, como a capoeira, como as lutas, porque as lutas elas têm características mais específicas, né? Ela é diferente. Perder uma luta é diferente de perder num outro esporte. Eu perco no futebol, eu só perco e vou para casa. Eu perco na luta, eu perco e ainda tomo uma surra. Isso faz com que o teu psicológico ele se desenvolva de uma maneira diferente. Obviamente que as lutas não são direcionadas assim, né? Sempre. As pessoas apanham ou batem, vão para o campeonato e tal, mas, enfim, eu acho que ela tem um desenvolvimento psicológico diferente de outros esportes. Então, vejo o jiu-jitsu de uma forma muito positiva hoje em dia. E está muito se aproximando de realmente o que eu acredito que as lutas devem ser, que é uma filosofia, né? Eu tenho que entender como me comportar, como agir com as pessoas, não ser desrespeitoso, né? Ser uma pessoa digna. Porque eu tenho que saber também que sempre que eu desrespeito alguém, a volta, ela é certa, né? Então eu devo respeitar para ser respeitado também. Acho que isso é uma coisa que a luta me ensinou muito. E as lutas têm uma questão de disciplina e hierarquia, né? O cara é mestre, o cara é faixa preta, então vai por uma hierarquia que mostra esse respeito, né? E eu acho que, claro, as hierarquias, pela minha visão de mundo, as hierarquias elas devem ser questionadas, mas elas devem ser também respeitadas. As pessoas mais antigas devem ser respeitadas. Exatamente porque só o fato delas permanecerem numa prática por muito tempo, elas merecem aí respeito e, enfim, acho que isso se aprende muito. É questão da ética mesmo, né? De ser ético, saber se comportar em um determinado espaço. E isso a gente leva para a vida e se ganha muito com isso, na realidade. Claro. Vamos pro ping-pong, então, Flávio. Vamos lá. Ser
Ser professor é? É minha vida, cara. Ser professor é tudo que eu sempre quis e é o que me dá prazer e é onde a vida tem sentido. Ser professor é onde a Espo... vida faz sentido. Show. Esporte preferido sem ser lutas. Basquete. E nas lutas, o boxe, isso? Na luta, o boxe. Na luta, apesar de gostar muito de outras modalidades, como o jiu-jitsu, enfim, mas o boxe, sem dúvida, é preferido. Para mim, a educação física significa? Uma busca, cara. Educação física, para mim, é uma busca incessante e é onde eu vejo, tento entender o mundo através daquilo que eu leio na educação física, faz eu ler mais, faz eu buscar mais, faz eu ter mais prazer com a vida. A educação física é um grande prazer que eu tenho e é uma busca incessante que só vai acabar quando eu morrer. Estilo musical? Samba de raiz e blues. Oh, samba raiz. Banda ou cantor preferido? Então vamos representar os estilos, né? Samba de raiz, Cartola e blues, B.B. King. Professor, essa aqui é meio polêmica. Tu é a favor da, não sei se vamos chamar assim de prova, prática para entrar na graduação? Eu fiz essa pergunta para o Álvaro. Não Sim, sei se vestibular prático. Isso, vou discordar dele, não concordo. Apesar de eu adorar o Álvaro, não concordo. Acho que a educação física deve ser mais inclusiva, né? E eu não posso excluir pessoas já na entrada. E nem que a condição física vai ser tão determinante para ela ser um bom professor. Então, eu sou contra. Respeitando a opinião contrária, mas sou contra. 3 referências na educação física. Não posso dar 3, cara. Eu vou dar 6 referências na educação física que eu tenho. Primeiro nome, professor Marco Paulo Stiger, o meu orientador de mestrado, doutorado, TCC, que fez eu ver a educação física de uma maneira diferente. Segundo nome, professor Mauro Miskiv, um grande amigo, professor da URGS também. Terceiro nome, professor Maximiliano da UBRA, excelente professor, Esse e é fera. grande amigo que eu tenho. Esse cara é um cara que eu aprendo muito e gosto muito. Quarto nome, professor Charles Formetin, não sei como é o sobrenome dele, mas também um grande amigo e um cara que eu respeito muito e acho que ele é um excelente professor. E 2 caras da prática, cara, que são pessoas que eu conheci mais para o lado da prática mesmo. Professor Álvaro, né, uma lenda para mim, que é uma pessoa que eu tive um contato muito intenso, e o meu professor de boxe, que é um excelente professor, professor Eduardo Bancolini. Esse cara sabe muito, tanto é que ele me dá aula até hoje, eu tenho muito orgulho. Então essas são as pessoas dentro da educação física que eu tenho como referências, assim, e acho que representam muito bem a educação física. Só referência fraca, hein? Viu, né? É isso aí. Ídolo no esporte? Aí pode ser qualquer esporte. Ídolo no esporte, Michael Jordan. Aí Muhammad Ali, né, cara? Muhammad Ali foi o cara aí que eu escrevi texto sobre ele, então esses 2 aí são os caras. Tem uma série muito boa do Jordan na Netflix. A Última Dança, se eu não me engano. The Last Dance, isso aí. Defina Flávio Mariante. Cara, inquieto, descontente e um cara que busca o tempo inteiro, chato às vezes, mas que tem sempre como propósito melhorar as pessoas e se melhorar. Eu acho que esse que é o grande lance, né? E quero ser reconhecido como uma pessoa disciplinada, focada e que buscou conhecimento o quanto pôde. Isso aí. Show de bola. Flávio, te agradecer pela live aí. O Instagram já me avisou que a gente tem 20 segundos só. E muito obrigado aí por ter aceitado o convite, né? Acho que deu para bater uma ideia legal aí.
Cara, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho e estou à disposição aí sempre que tu precisar. Valeu e obrigado por todos que assistiram aí. Foi muito legal hoje. Obrigadão, Diogo. Um grande abraço para ti.